Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 1. Diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia e o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como também no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo e de nada sabia, além do pão com que se alimentava, e José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em sua casa, pois tudo o que tem me passou ele às suas mãos, às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Verso 20. E Potifar pegou José e lançou na prisão. Verso 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o chefe do cárcere, o qual confiou às mãos de José todos os presos da prisão que estavam ali. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o chefe do cárcere de todas as coisas que estavam nas suas mãos de José, porque o Senhor era com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Oremos ao nosso Deus. Deus amado, Deus querido, nós vemos a Tua palavra que é viva e eficaz, que o Senhor preservou para nós ao longo dos séculos, para direcionar a nossa vida, conduzir a nossa vida, conforme a vontade do Senhor. E é isso que nós queremos. Nós queremos conduzir a nossa vida a partir das sagradas escrituras que revelam a vontade de Deus para nós. E por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa falar o nosso coração, nos instruir por meio da Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos aí no final de um ano, início de um novo ano. E sempre, nesse período, as pessoas sempre fazem uma reflexão da vida, repensando o que fizeram, o que deixaram de fazer, e fazendo análise de como poderia fazer algo diferente no novo ano. E isso é recorrente anos após anos. E quando nós observamos que esse é um tempo também de reflexão para nós, é bem verdade que a forma como nós analisamos a vida é diferente com a forma como o mundo analisa a sua própria vida. O sucesso segundo o mundo é diferente do sucesso segundo Deus. Porque nós analisamos a nossa vida, fazemos uma reflexão da nossa vida a partir de uma forma teorreferente, ou seja, a partir de Deus como referência da nossa vida. Nós fazemos uma análise da nossa vida a partir daquilo que nós entendemos de Deus, entendemos da nossa fé, diferente do mundo, diferente das pessoas, que vão analisar a vida a partir de quanto conquistou, de quanto dinheiro ganhou, de quanto os seus projetos pessoais deram certo, e onde a pessoa de Deus não faz parte da análise da vida deles. Mas nós cristãos, eles são diferentes. Nós analisamos, nós chegamos no final do ano e analisamos a nossa vida tendo Deus como referência.
E a pergunta principal é: será que nós vivemos à altura daquilo que Deus desejou que nós possamos viver? Essa é a nossa análise. A nossa vida foi vivida a partir da perspectiva de Deus ou não? Nós vivemos para nós mesmos ou vivemos para Deus ao longo desse ano? Essa é a análise do cristão. Bem diferente da análise que o mundo faz da própria existência. A nossa análise é: nós agradamos a Deus mesmo esse ano? Nós vivemos para glorificar a Deus ou não? Como foi a nossa vida? Ou vivemos para nós mesmos? A vontade de Deus esteve sempre no centro do nosso viver ou não? Essa é a nossa análise, é um tempo oportuno para isso. E quando a gente fala, meus irmãos, sobre viver na perspectiva de Deus ou de forma teorreferente, vem à minha mente um grande ministro do Evangelho que viveu ali no século XVIII, XVII, XVIII, que é Jonathan Edwards. Ele tinha 19 anos e ele fez então um momento de reflexão da vida e fez 70 resoluções, 70 propósitos para a vida. Ele tinha 19 anos de idade, 19 anos. E uma das resoluções, são 70 resoluções, e uma das resoluções de Jonathan Edwards é o seguinte: eu vou viver a minha vida para a glória de Deus. Eu vou analisar sempre o que vou fazer ou deixar de fazer e perguntar sempre: Deus vai ser glorificado nisso ou não? Deus vai ser honrado nisso ou não? Isso vai exaltar o nome de Deus ou não? Isso é uma vida para a glória de Deus. Isso significa viver uma cosmovisão cristã teocêntrica, onde nós temos Deus no centro da nossa vida, conduzindo toda a nossa vida e todo o nosso ser. Porque nós não vivemos como o mundo vive. Analisamos o sucesso ou não sucesso de forma diferente do mundo, porque nós temos uma cosmovisão diferente. O que é cosmovisão? É visão de mundo. Cosmovisão é a forma como nós enxergamos as coisas. Cosmovisão é a forma como você vê, como você pensa, como você age. É a forma como nós vemos e interpretamos a realidade da vida. E fazemos isso a partir dos nossos valores, princípios, crenças e, sobretudo, os amores que nos movem. Os amores mais fundamentais escondidos no nosso coração. Porque a grande verdade é que nós somos aquilo que amamos. Nós somos o que amamos. Diga-me o que tu amas de fato, eu direi quem tu és, porque você é aquilo que você ama. Os nossos amores nos governam a nossa vida. E por isso que a Bíblia diz que nós temos que organizar os nossos amores. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou se colocar ordem nos nossos amores, colocando Deus como prioridade da nossa vida, ou seja, toda a nossa vida tem que ser centrada em Deus, focada em Deus, tendo sempre Deus como referência da nossa vida. Porque Deus é o nosso amor máximo, o nosso amor maior. E é bem diferente, amados, uma vida conduzida por amor a Deus e uma vida conduzida por outros amores. A vida de uma pessoa que ama a Deus de verdade, isso reflete na própria existência dela no mundo. Porque ela tem uma cosmovisão cristã. E não uma vida dicotômica da realidade da vida, mas toda a sua vida é norteada e conduzida a partir do seu amor por Deus. Então tudo que ele faz ou deixa de fazer sempre passa pelo crivo da pergunta: isso glorifica a Deus ou não? Isso exalta a Deus ou não? Se não exalta, eu não faço. Se não glorifica a Deus, eu não vou fazer. Se Deus não vai ser honrado de alguma forma, isso está longe de eu fazer. E assim por diante. É assim que é uma vida conduzida para a glória de Deus. Amados, e sem dúvida José é um dos personagens que viveu isso na prática. Entre todos os personagens, José foi um que viveu para a glória de Deus. Viveu para Deus. Uma vida toda vivida para a glória de Deus, tendo Deus como referência do seu viver sempre. E por isso temos que analisar a vida de José não como história de um homem, de um jovem que venceu na vida, saiu de uma vida tão simples, de um camponês como ele era, e tornou-se governador do maior império do mundo, que é o Egito. Mas não é só isso que nós aprendemos com José. Não aprendemos com José não apenas como ser um homem de sucesso nos negócios,
como crescer na vida, José ensina muito mais do que isso. A história de José mostra como uma cosmovisão teocêntrica, focada em Deus e vivida à luz de Cristo, pode fazer grandes coisas na nossa vida. Pode ser um viver transformador. Porque, amados, o cristão não apenas vive, o cristão vive para a glória de Deus. É uma vida cristocêntrica. Uma vida conduzida por Cristo, tendo Cristo no centro da nossa vida. E Deus quer que cada atitude nossa venha glorificar a Deus, em todo o tempo. Amados, então a pergunta da nossa reflexão nessa noite é: como eu posso viver para a glória de Deus? Essa é a nossa reflexão. Como a gente vai fazer de 2026 uma vida diferente? Uma cosmovisão diferente, uma forma de olhar a vida diferente. Uma forma de interpretar o mundo diferente, porque vamos viver a vida a partir de uma teorreferência, tendo sempre Deus como base e referência de todas as nossas ações. A primeira lição que a gente aprende como viver para a glória de Deus, e a lição que a gente aprende com José aqui do texto, é fidelidade a Deus em todo tempo e em todo lugar. Olha que interessante. Viver para a glória de Deus é entender isso. Eu sou fiel a Deus em todo tempo, em todo lugar, em cada geografia, no tempo e no espaço. Você é fiel a Deus independente do lugar que você está. Em qualquer tempo, em qualquer hora, não se resume aos momentos curtos de culto que nós temos aqui. A vida que glorifica a Deus é uma vida onde você é fiel a Deus em todo o tempo, em qualquer lugar geográfico desse mundo. Porque você está vivendo a partir de Deus, a partir de Cristo e não a partir de você mesmo. Como José ilustra isso? O texto mostra, amados, que José era um homem de princípios, de valores, e valores firmes. José foi um daqueles que fez algumas resoluções firmes para a sua vida e que ele levou a sério todas essas resoluções. E as resoluções de José, como também as 70 resoluções de Jonatas, Edwards, que ele fez quando tinha 19 anos, eles conduziram isso ao longo da sua vida. Jonatas Edwards fez uma das suas decisões aos 19 anos o seguinte: eu não vou passar um dia sequer sem ler a Bíblia sistematicamente. Ele fez essa decisão aos 19 anos de idade. E cumpriu isso ao longo da vida. Outra decisão, entre as 70 decisões: eu vou viver para a glória de Deus em todo o meu falar, em todo o meu agir. E ele levou esse princípio para toda a vida. São valores que ele não negociou nenhum desses valores. José também não negocia os seus valores. Amados, como esses valores inegociáveis estão presos no coração de José, porque mesmo quando ele está longe dos olhos do pai, ele é fiel aos valores que aprendeu, diferente dos irmãos dele. Os irmãos de José aprontavam lá no campo, porque os pais não estavam vendo. Diante dos olhos dos pais, os irmãos de José eram santos. Longe dos olhos dos pais, eram terríveis. José não. José se comportava longe dos olhos do pai. Como se comportava? E ele não se conformava com aquilo, ele não aceitava aquele comportamento dos seus irmãos e denunciava para o pai. Porque ele era um homem de princípio, de valores, independente da geografia, porque ele levou como uma resolução para a sua vida ser fiel a Deus em todo o tempo, em todo lugar, mesmo quando ninguém está olhando para você. Porque Deus está vendo. Deus está olhando. Ele então chegava em casa e diz: ó, fulano fez isso, ciclano desobedeceu, fulano fez aquilo. Os irmãos ficaram com raiva de José, porque José não quebrava princípios. José também não era conivente com as coisas erradas dos seus irmãos. Ele não era cúmplice dos princípios que os irmãos quebravam. Ele denunciava, ele dizia: eu não quero ser cúmplice das coisas erradas. O que eu sou diante dos olhos dos meus pais, eu sou longe dos olhos deles. São resoluções que ele colocou no seu coração. Ser fiel a Deus em todo o tempo e em toda a geografia. Porque não é por causa dos meus pais que eu abracei esses princípios. É por causa de Deus.
É por causa deles, é por causa de Deus, é por amor a Deus, não é porque alguém está olhando ou vendo, é por causa de Deus e Deus vê tudo, por causa do meu amor para com Deus. Mas o que acontece com José? Os irmãos decidem matar José, depois resolvem colocar dentro de uma cisterna, depois tiram José da cisterna, todos vocês conhecem a história de José, depois eles decidem vender José e ganhar um dinheiro com José. E José vai parar no Egito. Vai parar no Egito. Mas lá no Egito, José não abandona os seus valores. Alguém pode pensar, não, ele está em outro país. Ele vai largar os seus princípios, vai largar a sua fé, longe da sua família de fé, longe da sua comunidade, ele vai viver como o mundo vive. Não, José não. José tem valores negociáveis. Não é porque foi para outro país que vai aprontar, não. Ele levou consigo a sua fé, ele levou consigo o seu Deus. Mas o Egito tinha outros valores, o Egito tinha outros deuses, mas José não abandonou o seu Deus nem os seus valores. Mudou a geografia, mas não muda os meus valores. Estou longe dos olhares de quem me conhece desde a infância. Para José isso não importa, importa são os valores que ele abraçou e conduz isso ao resto da sua vida. Amados, a fidelidade a Deus em terra estrangeira foi confirmada na vida de José. A fidelidade de Deus longe dos olhos dos seus pais foi evidente na vida de José. Porque José tinha um princípio, viver a vida para a glória de Deus. Glorificar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em cada geografia, em cada tempo. O texto também nos ensina, no verso 7, que José passou por um teste de fogo da sua moralidade. Ele era um homem muito bonito, José. E a esposa de Potifar desejou José. Ninguém estava vendo, ninguém estava percebendo, mas José tinha valores e princípios que não abria mão. Não é porque ninguém está vendo, percebendo, que ele ia aprontar na casa de Potifar. Qual a resposta de José? Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Eu não posso fazer isso. Um jovem de valor, de princípios inegociáveis, está longe de todo mundo que tinha a mesma fé que ele também abraçou, mas ele está sozinho numa nação estranha, com deuses estranhos e princípios estranhos, mas ele fez uma decisão de não abrir mão dos seus valores, e mesmo que esteja em outro país, porque ele amava a Deus de todo o seu coração. Ele diz, eu não posso cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus. Amados, José então foge da tentação, deixando bem claro que o seu compromisso com Deus era mais importante do que tudo aquilo que ele possuía. E José já tinha conseguido galgar uma posição de status na casa de Potifar. José chegou como escravo entre muitos, e ele então conseguiu ser mordomo. E quando ele chega a ser mordomo, vem a grande tentação, e ele disse não para a tentação. Resultado, ele perdeu tudo o que havia conquistado, mas não perdeu seus valores. O que José fez? José preferiu perder tudo que havia conquistado. O seu status de mordomo, tudo aquilo que ele havia conquistado de prestígio no Egito, com tanto esforço, ele diz, eu prefiro voltar a ser escravo, mas não vou abrir mão da minha fidelidade para com Deus. Resultado, Potifar o mandou para a prisão de Faraó. Amados, a santidade aqui não é isolamento, mas fidelidade em Deus, mesmo diante de uma cultura corrompida. Ele foi fiel numa cultura corrompida do Egito. É uma fidelidade que estava acima do prazer imediato. Ou seja, José não trocou os seus valores pelos prazeres imediatos da vida, porque ele fez essa resolução para a sua própria existência e conduziu a sua vida para a glória de Deus sempre. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que nós somos chamados a permanecer fiéis, não porque o contexto é favorável, mas permanecer obediente a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda geografia, independente
do lugar, independente do tempo, a fidelidade de Deus precisa ser um princípio que precisamos abraçar ao longo da nossa vida. José foi íntegro tanto na casa de Potifar, na casa do pai, no campo, fora do campo e também no palácio de Faraó. Independente de geografia. A geografia pode mudar, mas os seus valores não podem ser mudados. Amados, às vezes nós negociamos valores, negociados da fé, nós não podemos negociar. Nós somos cristãos em todo tempo, em todo lugar. É isso que Deus quer ensinar para nós hoje. Viver uma vida para a glória de Deus, você colocar isso na sua mente, você é um cristão em todo tempo, em todo lugar. Não apenas aqui no momento de culto, mas quando você sai do culto, você é um cristão. E você não pode esquecer disso, que você é um cristão em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, em cada país, em cada canto que você for. Você é um cristão e precisa glorificar a Deus com suas atitudes, com suas ações, com suas palavras. Você não pode esquecer dos seus valores aqui na igreja. Você tem que levar seus valores para casa. A sua fé cristã tem que ir junto com você quando o culto termina. E quando você sai da sua casa para o trabalho, você não deixa a sua fé no trabalho quando vai para o trabalho, em casa quando vai para o trabalho. Você leva a sua fé junto para o trabalho. Leva os seus valores, leva as suas crenças, leva o seu cristianismo, leva Cristo junto. E agir no trabalho, agir na escola, em qualquer canto, em qualquer geografia, a partir desses valores. Às vezes o crente consegue até levar os seus valores da igreja para casa, mas não consegue levar os valores para o trabalho. Não consegue levar a sua fé, os seus princípios, as suas resoluções de fé para a faculdade, para a escola. Ele deixa em casa e só vai um indivíduo, não vai um cristão. O cristão tem que ir junto. O cristão vai junto. Porque Cristo vai junto, o nome de Cristo vai junto com você. E você tem que levar os seus valores e as suas decisões e ações em outros ambientes não eclesiásticos precisam refletir a sua fé, a sua crença e o nome de cristão que nós carregamos. É assim que vivemos para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é apenas no momento cultico. Viver para a glória de Deus não é apenas a nossa adoração momentânea de 2 horas aqui no templo. Viver para a glória de Deus é uma vida para a glória de Deus. Todo tempo e toda geografia, em todo lugar. Meus irmãos, nós não podemos viver uma vida dicotômica. O que é uma vida dicotômica? É separar a sua vida em 2 compartimentos. A sua vida religiosa e sua vida secular. A sua vida de final de semana e a sua vida de segunda a sexta. Onde as pessoas dizem assim, eu vou viver o final de semana para Deus e de segunda a sexta eu vou viver para mim mesmo. Não existe isso. A cosmovisão cristã é uma visão total da vida. Ter uma cosmovisão cristã é conduzir a nossa vida de forma teorreferente, onde segunda a segunda, de domingo a domingo, segunda a segunda, é você vivendo para a glória de Deus em todo lugar, em todo tempo. Não de forma dicotômica. O segundo princípio que a gente aprende com José, meus irmãos, é o serviço humilde nos momentos de vales de sombra e de morte. Isso é magnífico na vida de José também, muito magnífico. Essa disposição para servir de forma humilde, mesmo nos vales. José serviu, usando os seus dons, no pior momento da sua vida. No pior momento da sua vida, ele colocou os seus dons a serviço para abençoar os outros. E isso significa o quê? Viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus significa esse serviço humilde nos tempos de vales de sombra e de morte. Meus irmãos, a fidelidade não impede os vales. A fidelidade aos nossos valores que nós abraçamos não vai impedir você de injustiça nesse mundo. Olha a vida de José. Foi injustiçado.
José disse não para a mulher de Potifar. A mulher não aceitou o não, pegou e mentiu para o seu marido, dizendo que José havia a seduzido, e o marido então pega José e joga na prisão. Grande injustiça contra o homem justo, que é José. Mas ele foi fiel, mas foi injustiçado. Ele foi fiel a Deus, mas sofreu consequências. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ele não negociou valores morais, mas ele sofreu as consequências disso. Aí a gente lembra de apóstolo Paulo dizendo: quem quiser viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus será perseguido de alguma forma. E quando nós não abrimos mão dos nossos valores, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós amamos a Deus acima dos momentos de prazer desse mundo, nós sofremos consequências e injustiças, perdas às vezes. José perdeu o seu emprego, José perdeu o seu status, e tudo aquilo que havia conquistado com muito suor na casa de Potifar. Foi parar na prisão. Ele poderia chegar na prisão e revoltar contra Deus, mas ele não fez isso. Ele poderia jogar na cara de Deus: eu fui fiel e vim parar na prisão. Deus, eu fui fiel e perdi o meu emprego. Deus, eu fui fiel e perdi tudo aquilo que havia conquistado. Ele não fez isso, meus irmãos. José sofreu as consequências da injustiça de um mundo mau. O mundo é mau. Nós vivemos num mundo quebrado, um mundo caído, um mundo distorcido, um mundo de valores invertidos. E ser fiel no mundo deste, nós sofremos injustiças. Sofremos. E José entendeu isso. E não culpou Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. E por isso que uma frase que repete o tempo todo, meus irmãos, você pode observar isso no verso de número 2, no verso número 3, verso 21, verso 23. O autor está repetindo o tempo todo: o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor era com José, independente da geografia. José mudava de local e o texto diz: o Senhor era com José. O Senhor era com José quando ele chegou como escravo na casa de Potifar, no verso 3. O Senhor era com José quando ele galgou a posição de mordomo na casa de Potifar. O Senhor era com José quando ele foi para a prisão de Faraó. O Senhor era com José quando ele se tornou o governador do Egito. Deus nunca abandonou José. Por quê? Porque José nunca abandonou Deus. Há mudança de geografia, mas não há mudança de valores. E como José não abriu mão dos seus valores e não abriu mão de Deus, Deus também não abriu mão de José. José mudava de local e o texto dizia: Deus ia atrás. Deus era com José, Deus abandonou José, porque Deus não abandona aqueles que têm compromisso com os valores que abraçou. Amados, e quando ele está na prisão, ele não está amargurado, ele não está ofendido com Deus, não tem ressentimento, ele sabe que ele fez a sua melhor decisão, ele não está arrependido disso. E o que acontece com ele? Ele tem um coração disposto para servir, porque não tem amargura no coração. E por ele dizer assim: Deus me deu o dom de interpretar sonhos, mas como eu fui fiel e o resultado foi prisão e injustiça dos homens, eu vou enterrar o meu talento, enterrar os meus dons e vou viver aqui até o meu tempo de prisão acabar. José não fez isso. José era um homem que, mesmo injustiçado, não levou isso no coração. Estava sempre disposto a servir, mesmo entre os prisioneiros do rei. Ele não foi insensível, ele foi humano, tinha sentimento humano, e ele percebeu que os outros presos, 2 presos, estavam muito tristes, levantaram muito tristes naquela manhã. Olha que interessante. José era humano, José tinha sentimento, era sensível, ele observava as pessoas. Ele não estava enterrado na sua crise existencial de vítima, procurando culpado pela sua situação de prisão. Não, ele não procurou culpado. Ele seguiu a vida seguindo os seus valores sempre. Porque às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus procurando culpados. Culpado pelas tragédias que acontecem com a gente. E as tragédias às vezes acontecem porque nós vivemos num mundo em pecado. Um mundo injusto, um mundo quebrado.
E buscar culpados não vai resolver a gente. O que José fez, meus irmãos, com a decisão dele? Não abrir mão dos meus valores. E vou praticando os valores que eu aprendi lá em casa, na Palestina, lá em Israel, na casa do meu pai. Vou cultivar aqui na prisão de Faraó no Egito. Eu vou cuidar de gente. Eu vou ser humano. Eu vou estender a mão. E o que foi isso que ele fez? José então pergunta: o que aconteceu com vocês? Não, nós sonhamos. Um sonho perturbador. O outro diz: eu também sonhei e não estou conseguindo interpretar. José tem um dom de interpretar, mas ele não enterra o dom por causa das injustiças. Ele recebeu um dom de Deus e ele então serve a Deus. Ou seja, José está disposto a servir nos momentos mais difíceis da sua vida. No pior momento da vida de José, José se coloca à disposição para servir pessoas, com o coração aberto. Amados, na prisão, José não se torna amargurado, nem inativo com o seu dom. Ele coloca o seu dom à disposição. E mais interessante é observar que ele reconhece que esse dom é para servir pessoas. Ele reconhece que esse dom não é uma habilidade humana, é um dom que vem de Deus. Porque ele chega para os seus companheiros de cela e diz: não pertence a Deus as interpretações? Olha que interessante. As interpretações pertencem a Deus. José pode dizer: eu tenho o dom de interpretar. José não usa o eu, porque não tem egocentrismo na vida de José. José vive para a glória de Deus e não para a sua própria glória. José entende que o dom é uma dádiva e que José é apenas um servo, um instrumento nas mãos de Deus. Pertence a Deus as interpretações. Conte para mim os sonhos. Então um contou o sonho, José interpretou, o outro contou o sonho, José interpretou. E o texto diz: aquilo que José interpretou aconteceu como havia dito. 2 anos se passaram, o homem que havia saído da prisão nem sequer lembrou de José. José ficou amargurado com isso? Também não. José seguiu firme nos seus valores. Porque José entende que o dom não é para autopromoção de quem tem o dom. O dom é para servir pessoas. O dom não é para você se colocar acima de outras pessoas. O dom é para você servir, rebaixar, para servir outros. Isso serve o dom. Mas a igreja de Corinto não tinha entendido dessa forma. Quando você vê a primeira carta de Coríntios, você vê uma briga de pessoas por causa dos dons. Um dizia assim: não, meu dom é superior ao seu. O outro dizia: não, meu dom é melhor do que o seu. Eu tenho mais importância. O dom de cura é mais importante do que o dom de línguas. O dom de profecia é mais importante do que o seu. Havia uma guerra na igreja de Corinto em torno dos dons, porque eles não entenderam que o dom é para servir. Não é para você ser maior do que o outro. É para você ser o menor para servir os outros. É o dom a serviço dos outros, porque o dom vem de Deus. Meus irmãos, o dom que vem de Deus deve ser sempre colocado em exercício em tempo de necessidade. E José fez isso. José pegou o seu dom e diz: está aqui, para servir pessoas. José não foi um usurpador da glória de Deus. Ele diz: pertence a Deus as interpretações. Porque o dom que Deus me deu pertence a Ele. É assim que devemos viver a nossa vida, amados. No exercício dos nossos dons em 2026, né? E nós temos aqui a posse da liderança da igreja hoje, é você entender isso, que o cargo é para você servir, não é para você ser maior do que os outros, porque nós somos os menores. Quem quiser ser o maior, que seja o menor e serve de todos. Então a função de liderança é servir, como o pastor Giovanni mencionou aqui. Essa ideia de servir, de trabalhar mais do que os outros, dando exemplo para os outros, servindo os outros. Não se resume a um status eclesiástico, mas é o dom para o serviço. E assim nós vivemos uma vida que glorifica a Deus sempre. Deus é glorificado na nossa vida quando nós usamos os dons para servir e não para nos promover.
para servir. Todo dom, todo conhecimento, toda habilidade que Deus nos dá tem que conduzir para a exaltação do nome de Cristo. Deus tem que ser exaltado com os nossos dons. Deus tem que ser glorificado através dos dons e habilidades que Ele nos deu. Se qual for. Pregação, liderança, serviço. Se qual for o seu dom, a sua habilidade, cantar, enfim, visitar. É você colocar o seu dom a serviço de pessoas. Para que Cristo venha a ser glorificado no seu ato de servir. Aprendemos também, amados, que José, assim como José, somos chamados a confiar que em todas as coisas, em todas as circunstâncias, Deus está conduzindo a nossa vida para Deus cumprir os seus propósitos soberanos na nossa vida. José não entendeu por que ele estava na prisão. José não merecia estar naquela prisão. Ele foi um homem justo, fiel a Deus. Mas como Deus usa o pior momento da vida de José para José ser bênção na vida de alguém, lá na prisão. Aí você está no seu pior momento e Deus te dá a oportunidade de servir. Você tem que servir. Né? Servir no seu pior momento. Servir no momento de crise. Servir no momento de enfermidade, às vezes. Servir. No momento mais difícil da vida, você está disposto a servir. Mas, às vezes, muitas pessoas dizem o seguinte: não, eu estou passando uma crise, eu não vou servir, não vou usar o meu dom, eu vou deixar de fazer o que estou fazendo porque parece que Deus me abandonou. José não agiu dessa forma. Isso é vitimismo. José nunca entrou no vitimismo. Oh, Deus esqueceu de mim. Eu fiz tanto para a obra de Deus, Deus esqueceu. José não tem vitimismo, amado. Porque José sabe que sua decisão de negar ao pedido daquela mulher foi a melhor decisão, que teve como consequência uma consequência ruim, que foi a prisão. Não importa, mas ele está consciente que foi a melhor decisão da vida dele. Não abrir mão dos valores que ele abraçou lá na casa do pai. E ele carregou esses valores ao resto da sua vida adulta, mesmo quando foi governador do Egito. Porque ele tinha uma cosmovisão centrada em Deus, centrada em Cristo, e vivia para agradar a Deus e não a homens. Amados, José também não está preocupado com o que os outros iriam falar. Imagina os boatos, as conversas. Porque era o que disse a mulher contra a palavra de José, que era um escravo comprado. Quem o povo acreditou? Quem as massas acreditaram? Acreditaram na mulher de Potifar, que mentiu. José foi difamado. A honra de José foi destruída. Mas como José via a vida? Eu não estou preocupado com o que os outros estão falando. Estou preocupado o que eu fiz é agradar a Deus. O que eu fiz foi certo. Agradei a Deus, Deus sabe a verdade, mesmo que o povo esteja espalhando mentira por aí. Ou seja, José tem mais compromisso com Deus do que com a reputação diante da boca de muita gente que fala muita coisa. José está preocupado com ser fiel a Deus. E por isso que ele não abriu mão dos seus valores, dos seus princípios, mesmo indo para a prisão. Meus irmãos, a gente aprende uma terceira lição com José: como nós podemos viver uma vida para a glória de Deus. É termos compromisso, é ter compromisso com as nossas responsabilidades da sociedade. Compromisso. Isso você honra a Deus também. Porque às vezes a gente pensa que a gente glorifica a Deus é só no culto, quando nós cantamos, batendo palma. Não. Quando você faz bem o seu trabalho na empresa, você glorifica a Deus. E José agiu dessa forma. José tinha compromisso com as responsabilidades sociais e seculares que colocavam na mão dele. O texto diz no verso 22 que José fazia tudo quanto devia fazer. No verso 3, 2 e 3, diz que tudo que José fazia, o Senhor abençoava. E que Potifar ficava encantado com o trabalho de José.
Encantado mesmo. E que colocou José numa posição de mordomo. Por quê? Porque José era um trabalhador diferente. José era um escravo diferente. Ele chegou como escravo. E quando ele chegou na casa de Potifar como escravo, no meio de muitos escravos, ele tomou uma decisão: eu vou ser o melhor escravo que já passou na casa de Potifar. E foi. Como você deve fazer? Você vai para a empresa, você tem que dizer: eu vou ser o melhor funcionário dessa empresa, porque eu sou um cristão. Você é um cristão, você é uma cristã. Você leva a sua fé para o seu trabalho. Agora, o pagão diz: eu vou enrolar no serviço, eu vou chegar mais tarde, sair mais cedo, eu vou comprar atestado para me ter um dia de folga. Isso é o pagão, a mentalidade pagã. O cristão não deve agir dessa forma. Eu vou reportar do prefeito da cidade, que está fazendo um bom trabalho, por sinal. No início a UPA estava cheia, aquela coisa toda, ele tomou uma decisão. Até vi um vídeo dele. Ele tomou uma decisão: ó, o médico não vai dar atestado de dia inteiro. É só atestado de comparecimento. Compareceu tantas horas aqui, ó. Compareceu aqui de 13 às 14. E pronto, pode voltar para o trabalho e trabalhar. Resultado, a UPA esvaziou. Na segunda e terça-feira, quinta e sexta-feira. Vivia cheio de gente. E muitos crentes que lá mentia que estava com febre para pegar atestado para não trabalhar na segunda-feira. Ou na sexta-feira, na quinta-feira, cheio de gente, amados. E tinha na reportagem lá do vídeo, tinha até uma jovem senhora, questionou o prefeito: prefeito, o médico só me deu que eu compareci de tanta atenção, eu preciso do dia inteiro. Eu tenho para a empresa. O prefeito disse: não, agora mudou a regra. Se ficar internado aqui é o dia todo, mas não é, vai embora, pode voltar para trabalhar. Resultado, a UPA esvaziou na segunda e terça-feira. E no meio desse tanto de gente que ia lá, muitos eram crentes. Isso que é triste. Crentes mentindo. Crentes mentindo doença para ter atestado. Porque são crentes vivendo uma vida dicotômica. Pessoas que vivem uma fé cristã só no final de semana, mas não conseguem viver uma fé cristã na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ele esquece que é um cristão. Outra história bem triste e engraçada ao mesmo tempo que aconteceu, que eu ouvi, duas carretas tombaram, uma de carne e a outra de cerveja. E como acontece no nosso país, as pessoas saqueiam mesmo, sem dó e sem piedade. Às vezes o motorista está sangrando, a pessoa não está nem aí, pega o fardo de carne, de cerveja e vai embora. É um mundo injusto. Aí um viu lá um pegando só carne, né? E o outro disse assim: ó, tem cerveja aqui também, leva cerveja para você fazer um churrasco. Aí ele falou assim: não, eu sou crente, eu só quero só roubar a carne. Meu Deus amado! Olha que mau testemunho, saqueando a carga de carne. Não quis levar a cerveja, mas quis levar a carne. Pecou do mesmo jeito. É o mundo em que vivemos, onde há muitos cristãos com vida dicotômica, que não conseguem levar sua fé para o trabalho, não consegue levar a sua fé para a vida toda, ou seja, as nossas crenças precisam nortear todas as nossas ações, em todo o tempo, em todo lugar, em todo o tempo. Outra história também que eu presenciei em Brasília, quando eu estava trabalhando em Brasília como seminarista, no escala de férias, ali em Taguatinga, né? Aí uma jovem me procurou, muito abalada, muito triste, muito em crise, dizia o seguinte: ó, a minha patroa quer que eu assine um documento lá e é para mentir, etc. Eu não quero mentir, essa coisa toda. Eu estou em crise de consciência porque eu sou crente. Uma jovem com crise de consciência perguntando: mas o que foi? É isso, tal, e a minha patroa é cristã. Aí eu falei: meu Deus amado, piorou. E ela quer que eu assine um trem errado aqui, e o Espírito Santo não quer que eu assine isso, mas ela é crente também, e ela disse para mim que a Bíblia diz que eu não posso ser demasiadamente justa. Eu não posso ser certinha demais, não. Eu falei: meu Deus amado, crente usando até base bíblica para o erro. Ou seja, interpretando erroneamente o texto bíblico para dizer que nós não podemos ser certinho demais. Tem que ter margem para coisa errada, não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que você não pode ser demasiadamente justo aos seus próprios olhos, porque não há nenhum justo sequer, é isso que o texto quer mostrar. Mas o texto está dizendo que tem que ter o jeitinho brasileiro.
Mas é isso que nós vivemos no mundo em que vivemos. Onde as pessoas não conseguem levar a fé para os seus compromissos na sociedade. Amado, José fazia tudo o que devia fazer, diz o texto. Era um trabalhador honesto, dedicado, chegava no horário, não atrasava, não roubava o tempo do patrão. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Porque ele tinha valores, ele tinha princípios que ele havia abraçado para a sua fé. E Potifar observou e disse: eu vou colocar você como mordomo. Depois eu vou colocar você sobre todas as coisas do meu campo. Depois tudo que da minha casa. Ao ponto que Potifar não precisava saber de mais nada. O texto diz que Potifar não tinha conhecimento de nada. Ou seja, todo o dinheiro, toda a propriedade confiou na mão de quem? De José. Era um estrangeiro que mostrou compromisso e valores e ética, se tornou um homem muito confiável, ao ponto de um egípcio depositar tudo que tinha na mão daquele jovem, porque ele trabalhava segundo os seus valores. Ele era cristão no trabalho, fiel aos seus valores como cristão. E quando chega na prisão, mais interessante ainda, ele chega na prisão, ele tomou a decisão: eu não vou ser qualquer prisioneiro aqui. Olha que interessante. José chegou na prisão, não revoltou, não foi rebelde, mesmo prisão injusta. Ele diz: eu vou ser o melhor prisioneiro. E foi. Ao ponto que o chefe do cárcere observou José e diz: José, você vai me ajudar aqui. Você vai ser líder de todo mundo. E o texto diz o seguinte: Deus prosperou José na prisão. É a primeira vez que eu vi alguém ser próspero na prisão. Como pode ser? Está escrito no texto. Deus prosperou José na prisão. Ou seja, ele galgou posição. Ele era um prisioneiro no meio de muitos. Mas ele diz: eu não vou ser mais um prisioneiro no meio da multidão. Eu vou ser o melhor prisioneiro que já passou na prisão de Faraó. Vou dar um exemplo. Vou acordar cedo, vou arrumar minha cama, não vou deixar bagunçado, eu vou colocar ordem na minha cela. Enfim, não sabemos o que ele fez, mas o que nós sabemos é que todo mundo observou José e percebeu que ele era diferente. Porque ele trabalhava de forma diferente, ele agia de forma diferente, ele tinha valores que eram condizentes com a sua fé. Ele vivia para agradar a Deus, ele é competente, diligente em todas as coisas. Compromissado, com muita responsabilidade, trabalhava com dedicação, com vontade. Uma coisa que a gente observa muito no mundo de hoje, amados, é aquela expressão sextou, né? Sextou. Chega sexta-feira, pô, diz sextou, né? O trabalho acabou, graças a Deus. Isso é uma visão pagã de trabalho. Pagã. Porque o trabalho não pode ser um peso para nós, o trabalho não pode ser uma maldição, porque não é. O trabalho não é maldição da queda de Adão, porque Deus deu trabalho para Adão antes da queda. O trabalho é bênção de Deus. O trabalho é uma oportunidade de você glorificar a Deus. Aí quando eu vejo crentes acordando cedo e dizem: meu Deus, vou trabalhar. Eu digo: meu pai, é um pagão, não é cristão, é um pagão. E chega sexta-feira e diz: meu Deus, o serviço acabou. O trabalho acabou, graças a Deus. Isso é uma visão pagã. A visão cristã é diferente. A visão cristã é assim: eu estou indo para o trabalho. É uma oportunidade para me mostrar meu cristianismo, meus atos de serviço no trabalho. É para mostrar que eu vou ser o melhor cristão que passou nessa empresa. Eu vou trabalhar porque eu vou mostrar os meus valores, na minha forma de conduzir o meu trabalho de segunda. É assim que o cristão deve pensar. Porque a Bíblia diz o que, meus irmãos? Em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Até comer e beber. Muito mais o seu serviço. Em Colossenses 3:23 diz ainda mais para você. É o que diz: tudo que você fizer, seja em palavras, seja em qualquer ação, faça de todo o coração. Não como estivesse fazendo para homens, mas fazendo para Deus. Porque a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Isso vai lembrar da história de Lutero, o sapateiro. História conhecida.
Lutero está evangelizando o sapateiro se converte a Cristo, e o sapateiro com aquele ardor para sair para o mundo evangelizar, mas ele era o único sapateiro da cidade. Lutero diz: oh, você não pode sair da cidade. O que você vai fazer agora? Você é um cristão sapateiro. Agora você vai fazer o melhor sapato que você já fez. E vai vender com um preço justo, porque aquele sapateiro explorava de todo mundo, porque ele era o único sapateiro da cidade. Explorava de todo mundo. Aí Cristo entrou na vida dele, ele é um cristão. Aí Lutero diz: ó, você vai fazer o melhor sapato agora em diante. Não é qualquer sapato. E você vai vender com preço justo, você não vai explorar de ninguém. Por quê? Porque agora você é um cristão. Isso é o cristianismo, meus irmãos. Isso é ser cristão. Ser cristão não é só vir para a igreja. Não é só cantar. Isso aqui é pouco demais, é mínimo. Ser cristão é você fazer toda a sua vida glorificando a Deus na segunda, terça. Esse é o grande desafio. Você louvar a Deus em cada atitude sua, em cada não, a coisa errada que se colocar diante da sua frente, você dizer não, você está exaltando a Deus. Outra proposta indecente, você diz não, Deus está sendo glorificado na sua vida. É assim que Deus é exaltado na nossa vida, o tempo todo. Deus se alegra. Imagina a alegria que Deus teve com José, quando José disse não para aquela mulher. Quando José disse: eu prefiro ir para a prisão, mas não vou fazer tamanha maldade contra o meu Deus. Deus se alegrou. Aqui foi um culto, amado, porque Romanos 12 diz que a nossa vida é um culto. A nossa vida é um culto. O nosso culto não termina daqui a pouco. O nosso culto continua amanhã, depois da manhã e assim por diante, de segunda a segunda, de domingo a domingo, fazendo com que a nossa vida venha glorificar a Deus. Enfim, meus irmãos, não há áreas neutras na nossa vida fora do senhorio de Cristo. Não existe uma área da sua vida que é neutra. Você faz o que quer dela. Não existe. É a nossa vida toda vivendo para a glória de Deus. Não existe dicotomia na sua vida. Você não vive para você vive para Cristo o tempo todo. Até mesmo seus momentos de lazer. Você glorifica a Deus nos seus momentos de lazer também, porque o descanso também é bíblico. A forma como você tem o seu lazer, seu descanso, não existe neutralidade nisso também. Você descansa como cristão. Não é um descanso como um momento para você ter disposição para o pecado, não. É descansando para a glória de Deus. Não existe neutralidade, não existe nada neutro na nossa vida. Ou nós estamos exaltando a Deus ou desonrando a Deus, ou alegrando a Cristo ou deixando Deus triste. Não existe neutralidade, isso em todas as suas ações, em todo o tempo, em todas as suas atitudes. O culto que Deus quer receber de você não é apenas essas 2 horas. Deus quer um culto de 24 horas por dia. Isso é viver para a glória de Deus. Amados, eu quero finalizar dizendo a frase do educador Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: faça sempre o seu melhor, nas condições que você tem, até que tenha condições melhores para você fazer melhor ainda. É uma frase que resume bem a vida de José. Faça sempre o seu melhor, nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Melhor ainda para Deus. Porque você glorifica a Deus servindo pessoas. Você glorifica a Deus sendo um bom funcionário. Você glorifica a Deus sendo um patrão que glorifica a Deus. Então, é a vida toda. Isso é viver a vida para a glória de Deus. Amém? Coloque de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Coloque a mão sobre o seu coração.